Olá, bom dia. Meu nome é Mariana e, juntamente com a minha dupla Sátia, nós iremos apresentar os resultados da prática 6, que foi a determinação da curva de crescimento das Saccharomyces em diferentes meios de cultivo. A Saccharomyces é um organismo eucarioto unicelular que pertence ao reino dos fungos. É a levedura utilizada na produção do pão e também da cerveja, além de ser usada para a produção de álcool combustível. Os meios de cultivo que serão utilizados são o meio triptona de soja, que é o TSB, que contém como fonte de carbono a glicose, e o meio caldo-lactose. Sua fonte de carbono é a lactase. Nos dias 16 e 23, nós realizamos as aulas práticas no laboratório de microbiologia. Para essa prática, foi necessário dividi-la em 2 aulas, pois precisaríamos dar tempo para a levedura se desenvolver. O objetivo da aula foi determinar os parâmetros de crescimento específico e o tempo de geração, e elaborar uma curva de crescimento da levedura em diferentes meios de cultivo e temperaturas, utilizando a leitura de densidade óptica a 600 nanômetros. Os materiais utilizados foram a levedura, a água de diluição estéril, o meio triptona de soja, o meio caldo-lactose, tubos de ensaio com tampa, espectrofômetro, que foi ajustado no comprimento de onda de 600 nanômetros, microscópio óptico e a câmara de Neubauer. O espectrofômetro é um equipamento utilizado para medir a interferência na passagem de luz, e a câmara de Neubauer é um equipamento de laboratório que serve principalmente para realizar contagem em células líquidas, como células sanguíneas, células de levedura, entre outras. Na parte 1, foi necessário pesar 0,3 gramas da levedura e depois fazer a diluição em 100 ml de água de diluição estéril. Após esse processo, foi adicionado 10 ml da solução contendo a levedura em cada meio de cultura. O TSB, que apresenta coloração mais escura, e o caldo-lactase é o que apresenta coloração mais clara. Os meios de cultura já estavam preparados em tubos de ensaios e prontos para serem utilizados. Fizemos a medição da densidade óptica utilizando o espectrofômetro e anotamos os resultados. Em seguida, levamos os tubos para a estufa a 35 graus por até 1 semana e realizando leituras de densidade óptica a cada 2 horas. Após obter os valores de DO de cada tubo de ensaio, realizamos a contagem do número de células utilizando a câmara de Neubauer para correlacionar o OD com o número de células. Para fazer isso, basta transferir cuidadosamente o conteúdo da amostra para a câmera e realizar a contagem de cada quadrante. Depois de realizar a contagem, foram feitas 3 planilhas referentes ao meio de cultivo. São eles caldo-lactose, TSB e TSB com temperatura diferente. Pegamos os valores da tabela e fizemos cálculos. Esses cálculos foram feitos diretamente no Excel. Usamos uma propriedade estatística que é a regressão linear. E para observar as células, usamos a densidade óptica. Densidade óptica com o número de células por ml. Usamos o gráfico de dispersão, pois é um gráfico mais adequado para quando temos valores de x e y. 2 valores. Bem, agora eu vou falar sobre a equação da reta. Y igual a 4e mais 0,7x mais 411.942. Essa equação foi usada para converter os valores de DO em células por ml nas análises seguintes. Vou falar agora sobre o crescimento em caldo TSB, com dextrose. O crescimento da levedura no meio TSB foi significativo, evidenciando uma fase logarítmica bem definida. O ajuste da equação na fase log foi igual a ln células por ml igual 0,0359 tempo mais 14,379 igual 0,0359 igual 18,19 horas. Depois, ln células por ml igual 0,0526 tempo mais 14,616 igual 0,0526 igual 13,17 horas. Bem, o crescimento em caldo-lactose, a levedura não apresentou crescimento significativo no meio contendo lactose. Os valores de DO e número de células permaneceram constantes, indicando que a lactose não é uma fonte de carbono eficiente para Saccharomyces cerevisiae, sob essas condições experimentais. Bem, essa prática permitiu que a gente observasse e analisasse a curva de crescimento da levedura Saccharomyces cerevisiae em diferentes meios de cultivo. Portanto, a prática foi eficaz para demonstrar na prática como diferentes condições ambientais e nutricionais impactam o crescimento microbiano e reforçou o uso de ferramentas como a espectrofômetro e a câmara de Neubauer na análise quantitativa de culturas microbiológicas.